Vamos, que tem notícia boa aqui dentro, notícia preocupante dos Estados Unidos, que é a elevação da taxa de juros nos Estados Unidos. Mas vamos começar falando da nossa nota, dessa nova classificação de BB- para BB. Eu brinquei que não é Big Brother, mas que tem muita gente de olho nos números da nossa economia e a gente leva aí, sobe um degrauzinho em direção à situação de grau de investimento que já tivemos, que é quando você ganha um selo ali de bom pagador. Mas nós ainda precisamos de subir mais alguns degraus para chegar lá, né? Mas a notícia é boa mesmo. Boa tarde, Adriana. Bom estar aqui com você, com a Débora. Boa tarde para o Beijão. ouvinte. É uma sopa de letrinhas que é muito importante a gente entender, porque isso bate diretamente na nossa vida. Quando as agências de classificação de risco, principalmente as três maiores, como é o caso da Fitch, que hoje melhorou a classificação do Brasil, o mundo todo acompanha essas notas para poder tomar decisões de investimentos. Então, grandes fundos de investimentos, grandes fundos de pensão olham para essa classificação na hora de decidir. Inclusive, tem vários fundos que têm como regra fazer as escolhas a partir dessas classificações. Então, tem de fato um potencial maior para o Brasil atrair investimentos, para a valorização da nossa moeda, como a gente viu hoje, queda de dólar já desde cedo. Isso ajuda na redução da inflação, né? Porque tem vários preços que acompanham o dólar aqui dentro do Brasil e ajuda também, coloca aí um pouco mais de força para a queda de juros que é esperada a partir da semana que vem. Então, foi muito boa notícia, porque outra agência de classificação de risco, a gente conversou, acho que tem uns 15 dias, 3 semanas aí, da Standard Poor's. Sim, que deu um viés positivo, né? Não chegou a dar uma nota melhor, mas avaliou como uma situação que estava melhorando. Exato, tinha sido mais tímida. A avaliação melhorou, não chegou a mudar a nota, mas mudou a tal da perspectiva. Então, quando muda a perspectiva, a Standard Poor's estava dizendo, olha, a situação está melhorando, em breve, né, se continuar nessa toada, eu vou dar uma estrelinha a mais para o Brasil. Essa agência de hoje, não, a Fitch já foi lá e deu a estrelinha. Então, a gente vê agora que só falta uma dessas três grandes agências colocar o Brasil no mesmo patamar, que é a agência Moody's. Então, a gente já tem faltando 2 degraus agora para conseguir esse selo de bom pagador que você falou, que é o grupo dos países considerados seguros para se investir. A gente já está no mesmo patamar aqui nas agências, então, Fitch, a partir de hoje, Moody's e a Standard Poor's provavelmente vai elevar, porque já avisou que está se preparando essa melhora. para elevar. Isso é muito bom, viu, Adriana? Isso significa que o Brasil está no caminho certo, está avançando com segurança fiscal, principalmente. Contas públicas tinham uma dúvida em relação a um governo que prometeu investir mais no social e que prometeu fazer com responsabilidade, se na prática isso ia acontecer, e eles estão conseguindo avançar nessa pauta de aumentar a proteção social, ao mesmo tempo preservar, de alguma maneira, não dentro do mundo ideal, mas trazer uma mensagem de que é um governo que tem pragmatismo ali na hora de poder entregar o que as agências estão esperando, que é o equilíbrio das contas públicas. Inclusive, essa palavra que a Juliana Rosa usou agora, pragmatismo, está lá no relatório da mudança na nota, justamente dessa expectativa de que esse pragmatismo nas decisões, no equilíbrio das despesas, receitas, permaneça. Então, só fazendo um contraponto, é óbvio que o governo vai bater tambor, vai comemorar, porque a notícia é positiva, mas não significa que todo o dever de casa, que já passou de ano, que todo o dever de casa foi feito com louvor. A própria agência eleva a nota, mas dá pontos que, digamos assim, são os pontos frágeis que o governo precisa ficar atento para conseguir avançar, porque senão recua de novo. Exatamente, Adriana, isso que você está colocando é super importante, porque quando a gente pensa nas notas, para passar de ano, vamos supor, dependendo da escola, né, tem que ser o quê? 5, 6, né? O Brasil está abaixo ainda, então não passou de ano, porque para poder estar nesse patamar aqui dos bons pagadores, que são os países que são realmente considerados seguros para se investir, países que estão num patamar já mais elevado para atrair investimentos, a gente está avançando, melhorou a nota, mas ainda estamos fazendo o dever de casa. E o mais importante para conseguir chegar
até esse grupo dos países que são mais valorizados é continuar entregando o que está sendo prometido, porque até agora a gente tem uma promessa de equilíbrio das contas, mas ainda não tem a entrega desse equilíbrio. Então, houve um compromisso, a confiança aumentou, agora tem que colocar em prática essa entrega de equilíbrio fiscal. Então, vamos acompanhar esse andar da carruagem. E você falava aí das notas para passar de ano, né? Tem várias provas também. Não é porque você tirou nota 10 em uma que aí você fica tranquilo o restante do ano. É o bimestre, o trimestre. Tem que ter esse acompanhamento. Ô, Ju, o que eu ia te perguntar em quais setores a gente pode acompanhar aí? É claro que a gente está falando de uma forma mais macro da economia, mas, por exemplo, a Adriana abriu o programa aqui perguntando se os nossos ouvintes têm intenção de compra. E aí tem desde do eletrodoméstico, da máquina de lavar, até o carro. Agora um ouvinte perguntou, e o setor da construção civil vai melhorar? Os preços vão cair? Eu preciso fazer uma reforma? Estou aguardando porque está tudo muito instável. Quando é que a gente pode começar a observar de fato, na prática, essas mudanças aí, né? Esse positivo vindo para o nosso bolso. O que é isso? É um passo de cada vez e a gente começou a falar que a inflação está melhorando, mas também muita gente, você ouvinte certamente também, eu recebo muito isso. Aonde, que supermercado que você está indo, Juliana? Não sou eu, é o IBGE. Ele faz uma coleta média porque as pessoas não têm ainda a sensação de que as coisas estão melhorando. Porque você tem muita dívida acumulada durante a pandemia, muita gente se endividou, então tem muito ainda esse sentimento de que está difícil ainda ter a sensação de bem-estar. Mas aos poucos a gente vai vendo que os preços estão começando a voltar para os patamares pré-pandemia. Alimentos estão caindo há vários meses com essa safra recorde que a gente tem no Brasil. Nosso ouvinte pergunta aí da construção. Também os insumos, lembra, na época da pandemia faltava, que fechava a fábrica, aí os preços dispararam de Cimento frete, subiu muito, por conta da questão da guerra, também dos combustíveis. Exato. Então, agora a gente vê que já tem um rearranjo e que também por conta de uma normalização de entregas e o mundo também crescendo mais devagar, os preços também internacionais estão caindo. Então, é um ambiente favorável para a inflação. A gente olhando agora para os próximos meses, a expectativa é que a situação vá aos poucos melhorando em relação a preços, em relação a crédito. Então, as pessoas aos poucos indo pagando dívidas e aí vai sentindo um pouco esse alívio no bolso, né? Mas aí, Ju, vem a notícia do Banco Central americano de aumento da taxa de juros, maior patamar desde 2001, ou seja, 22 anos, a gente às vésperas de uma reunião do Copom aqui no Brasil, do nosso Banco Central aqui na semana que vem. Tinha uma expectativa de que a queda da taxa podia ser, inclusive, um pouquinho maior, já que a inflação está controlada, está indicando aí um segundo mês de deflação. Agora, esse aumento da taxa nos Estados Unidos impacta alguma coisa aqui? Qual o reflexo? Já tinha essa previsão de aumento de juros nos Estados Unidos e a expectativa, pelo que a gente está acompanhando aqui do comunicado, é que o Banco Central subiu agora mais um pouquinho nos Estados Unidos o juro, em 0,25 ponto percentual, e agora vai dar uma parada. Não subiria mais. Não chega a surpreender, Adriana, e também não muda as expectativas de queda de juros aqui no Brasil, porque, primeiro, o Brasil começou a aumentar juro muito antes dos Estados Unidos. Então, a gente está em momentos diferentes. O Brasil começou um ano antes a aumentar juros. O Banco Central demorou e ainda está ali no processo de aumento de juros para puxar a inflação para baixo. A gente já está no outro momento de ver já a inflação cedendo em patamares mais rápidos, né, em velocidade mais rápida e os juros começando a cair. O que é interessante a gente notar, Adriano, os juros sobem hoje nos Estados Unidos, mas a gente está falando de 5,25%. A gente está falando de juros aqui no Brasil em quase 14%. Então, tem muito espaço. E de uma inflação de 3 e pouco. Opa, então, a gente está falando de 10 de juros reais. Exato. Mais então, de 10. Você chegou no ponto certo, porque nos Estados Unidos eles estão com um juro real negativo. Então, a gente aqui tem muita gordura para queimar. Não é porque o Banco Central nos Estados Unidos aumentou um pouquinho que a gente vai ter que aumentar. Não. A gente já vai começar a cortar. A dúvida agora é se vai ter espaço para cortar na semana que vem a taxa de juros do Brasil de 13,75% para 13,5% ou para 13,25%. Cortar um pouquinho mais. Cortar um pouquinho mais. Essa notícia... Deve ter muita gente de dedo cruzado para esse corte um pouquinho maior. Essa notícia de hoje da FIT ajuda. Agora, tem um paralelo
paralelo interessante que tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, qual que é a maior dificuldade para poder puxar a inflação para baixo e permitir que os juros caiam mais? É serviços, é aluguel, é condomínio, é restaurante, porque primeiro na pandemia muita gente quis usar serviço, né? Quis sair fora, quis viajar, ver a família. Retomar um hábito de consumo, né? Então o que aconteceu é que o mundo todo, inclusive os Estados Unidos, por isso que ele demorou a subir os juros, ele achava assim, daqui a pouco passa. Só que não passou, não passava. E aí tem uma discussão no mundo, vem cá, essa inflação de viagem, de serviços vai continuar. Vai continuar, vai voltar ao que era, mudou estruturalmente, né? Comportamentalmente, as pessoas estão querendo usar mais serviço do que produto. Então, mas a grande diferença, Adriana, é que aqui no Brasil, nos Estados Unidos, cai muito mais rápido a inflação, porque eles não têm indexação. Aqui no Brasil, a gente fica olhando para a inflação passada para reajustar os nossos preços. Salários, por exemplo. Então, escola, aluguel, plano de saúde. Mesmo que o povo esteja sem grana e está comendo menos fora, indo menos ao cinema, por exemplo, o dono ali do estabelecimento, ele não consegue cortar o salário de uma hora para outra, não consegue baixar o aluguel do estabelecimento de uma hora para outra. Então, a gente tem um passado que nos condena aqui no Brasil. A gente carrega uma inflação passada, né? Medo, né, da hiperinflação. Então, o pessoal já reajusta olhando para trás para garantir, porque o Brasil tem esse passado. Mas por isso que é importante a gente olhar, gente, parar de ficar discutindo se tem que cortar juro agora em 10 pontos percentuais. Quanto é que podemos cortar? Né? Porque é importante que a gente corte de forma segura e não fique voltando para trás. Porque essa coisa de baixar, depois subir, baixar ou e subir, de galinha. É pior, né? Só pulinho. Só pulinho. De pulinho em pulinho. Semana que vem a gente vai ter a resposta. Se vai ser 0,25, 0,50. Vamos combinar que você volta aqui para falar com a gente? Combinado. Então tá ótimo.